Jesus viu um homem cego de nascença. Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus se manifestem nele. Então Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e passou o barro nos olhos do cego. Vai lavar-te na piscina de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Eu estou vendo. Não é aquele que ficava sentado pedindo esmolas? É ele. Sou eu mesmo. Como pode ver? Explique-se. Ele colocou barro nos meus olhos, eu me lavei e agora estou vendo. Isso é blasfêmia! Quem fez isso? Um homem chamado Jesus. Eu vim a este mundo para um julgamento, para que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença, cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmolas? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhe: colocou lama sobre os meus olhos, foi lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas os outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, o que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que tinha sido expulso. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditais no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, nessa primeira leitura, é uma resposta para o Evangelho, que diz assim, que o Senhor não vê as aparências, mas o Senhor vê o fundo do coração. Exatamente entre os filhos de Samuel, um apenas seria eleito por Deus, ungido por Deus, que foi Davi, mas não tinha o aspecto, a aparência, talvez socialmente dizendo, das melhores, né? Porque era franzindo, magrelinho, desnutridinho, enfim. E foi esse que foi o eleito, não é pela aparência.
E isso nos ensina muito, né? Porque às vezes nós gostamos de julgar as pessoas pela aparência. Certa vez alguém contava uma história que uma mulher adotou 2 filhos, adotou 2 crianças. Era uma mulher que tinha umas condições melhor, né? Então ela adotou 2 filhos. Um era negrinho e outro era bem branquinho. E todas as vezes que eles iam no supermercado, alguém seguia quem? O pretinho, né? Alguém seguia para ver se ele ia mexer ou roubar alguma coisa. E o outro, não. E foram os 2 muito bem criados, com muito amor. E os 2 tinham de tudo. Então, as aparências social que nós vemos hoje ainda continua nos enganando. Ainda continua nos enganando. Se a gente vê um político, um mendigo, a gente cumprimenta quem? O político. Por quê? Porque nós temos esse vício de que as aparências, o que vem pelas aparências, é que pode nos agradar. Mas o que está no coração do mendigo e o que está no coração do político? E o que está no coração de um negro e o que está no coração de um branco? Qual é a diferença? As aparências. Nós vivemos assim. Por isso é a resposta para o evangelho de hoje. E a segunda leitura diz: outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Ou seja, volvei como filhos e vivei como filhos da luz, e não como filhos das trevas. Hoje nós temos a justiça, São Paulo diz, a justiça que vem da luz de Cristo, aquilo que vem da luz do Senhor para a nossa vida. E aí ele diz que tem que ter vergonha daquilo que fazemos, aqueles que fazem ou são de igreja, participam da igreja, mas usam e fazem de uma vida de igreja totalmente ao contrário daquilo que Jesus quer, é uma vergonha. Está envergonhando a igreja. E aí, nós vemos hoje no Evangelho, que acabamos de proclamar, nós nos encontramos com os fariseus e os mestres da lei, que tinham o quê? A aparência. Eram homens dotados, homens de grande inteligência, homens de trato finos, mas que tinha esse olhar pela aparência. Aquele homem que vivia mendigando lá na porta do templo, na porta da igreja, não era visto por eles. Por que não era visto por eles? Porque talvez esse homem, como era mendigo, podia oferecer o que a eles? O que poderia oferecer a eles? Financeiramente. O que pode o mendigo oferecer financeiramente? E aí, amados irmãos, aqui está a grande questão. O mendigo não era visto pelos olhos que só veem as aparências. Também nós, que só olhamos pelas aparências, julgamos pelas aparências. E aí nós corremos o grande risco de sermos cegos, de estarmos cegos diante daquilo que o Senhor nos propõe. E aí esse homem, Jesus viu aquele homem, diz aqui o texto, Jesus viu um homem cego. Só Jesus viu aquele homem? Por que só Jesus viu aquele homem? Porque Jesus olha com o coração que está totalmente revestido da graça de Deus. E aí chama aquele homem, coloca aquele homem no lugar e faz lama, cospe, né, diz aqui, cuspiu no chão e fez lama com seu cuspe, até o cuspe de Jesus é santo, e aí a lama colocou nos olhos do cego e mandou ele lavar-se. É interessante aqui dizer isto, né? Mas aqui o mais interessante percebermos, amados irmãos, é que, olhando humanamente, qualquer médico de vista, né, um médico de vista,
Você não vai no médico e diz assim, ó, tem lama perto da sua casa, faz uma lama lá e põe nos olhos, né? A gente vai achar muito estranho. Um médico jamais falaria isso, jamais pediria isso. Mas por que Jesus fez isso? Porque Jesus fez. Tem dois elementos aqui importantes. A lama, o barro. Nós fomos montados do pó, do barro. Do barro, diz o Gênesis, o livro de Gênesis, do barro nós fomos criados. Tudo isso para mostrar lá os nossos primeiros pais. É um olhar que Jesus vai trazendo Adão e Eva de volta do barro. E aí faz aquele homem cego ir lá e lavar-se, e esse homem volta enxergando. E aí, amados irmãos, olhamos para domingo passado, tínhamos o quê? Aquela mulher que naquele poço fora para buscar água, mas aquela mulher, dentro daquela mulher tinha o quê? Uma vida de pecado, uma vida totalmente fora do que pede a igreja, uma vida totalmente de pecado. Mas Jesus olhou o quê? O coração daquela mulher, o quanto ela era angustiada, o quanto ela era desprezada, né? O quanto ela era humilhada. E Jesus queria restaurar, e Jesus diz para ela, dai-me de beber. E ela se escandaliza porque ela era samaritana, como vocês já sabem. Aí Jesus diz para ela, se você soubesse quem te pede de beber, será que nós sabemos quem comungamos? Será que realmente sabemos quem estamos comungando todo domingo, todo dia que temos Santa Missa? Será que nós estamos discernindo que é Jesus, que é o Senhor? Esse que te pede de beber, que lhe dará água viva. E ela diz, olha, então, Senhor, me dê desta água, que é esta água que eu preciso, para que eu nunca mais volte a ter sede. E aí Jesus faz isso com ela. E hoje Jesus, mais uma vez, encontra alguém também que tanto necessita dessa graça. É um cego de nascença, o texto repete várias vezes, é um cego de nascença, e esse cego, Jesus cura, e aí para mostrar o quanto é importante esse fato de ser cego de nascença, ou seja, é alguém que nunca viu a luz, é alguém que nunca enxergou, não conhece cores, não conhece o rosto de ninguém. E Jesus vai e cura esse homem. E aí todos que estavam lá, que conheciam aquele homem, ficavam espantados com o que ele estava vendo. Como é que é isso? Como é que ele era cego e agora estava vendo? Desde criança nós sabemos, nós vimos ele aqui cego. E como é que está vendo? Não é possível uma coisa dessa? E levaram aquele homem exatamente para os fariseus, e os fariseus começaram a julgar aquele homem, questionando aquele homem. Ora, nós estamos no tempo da quaresma, no tempo do deserto. No deserto tem Deus? Tem. No deserto tem demônio? Tem. No deserto tem a presença de Deus e tem a presença do demônio. Aqui, amados irmãos, eu quero dizer que muitas pessoas são a presença do demônio. Como? Como assim? Como as pessoas podem ser presença do demônio? Aqui mostra os fariseus que queria descredibilizar, ou seja, desacreditar o milagre que Jesus fez. O milagre não podia. Eles não ficaram felizes que aquele homem estava enxergando. Por quê? Porque era o dia de sábado, ele obedecia ao sábado. Eles eram escravos de uma religião que fazia com que o sábado fosse do Senhor. Mas o próprio Jesus já disse outra vez em outro evangelho, o que é permitido no sábado fazer? O bem ou o mal? Então, se o sábado é do Senhor, então não é sempre fazer coisas maravilhosas para as pessoas? Sim, sim e sim. Porém, esse cego não era um parente dele, do fariseu. Esse cego não era um filho, não era um pai, não era um irmão. Então não pode fazer milagre. Se não é para minha família, não pode fazer milagre. Se é para minha família, até o sábado eles chutam. E aí a gente percebe o quanto o demônio vai agindo no coração das pessoas que não se alegra com o bem que Jesus fez. Eram para esses
festejarem e colocarem Jesus como de fato um profeta, o Filho de Deus, o Messias. Mas tudo isso um projeto para que Jesus, o senhorio de Jesus, não acontecesse e Jesus fosse diminuído. Mas o milagre que Jesus realizou, aqui diz, não é possível se Deus não está com ele. Claro que Deus está com ele. E aqui houve uma grande divisão, uma grande confusão. E aí expulsaram aquele homem que era cego da sinagoga, expulsaram daquela cidade. E Jesus encontrou com ele e se revelou para ele. E ele diz aqui, na última palavra, quem é para que eu creia? E Jesus diz, é este que está vos falando. E ele dobrou o joelho, prostrou-se diante de Jesus e o adorava e passou a seguir a Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós também, cada dia, temos milagres que Jesus já fez na nossa vida. Todos nós temos muitos milagres que Jesus fez e nós temos que prostrarmos-nos diante de Jesus e agradecê-lo por tudo aquilo que ele faz. Quando nós conseguimos enxergar a nossa nova vida, uma vida nova, nós conseguimos adorar Jesus. Quando nós não enxergamos, nós voltamos para as trevas, voltamos para a escuridão, e quem volta para a escuridão não consegue enxergar Jesus Cristo. Hoje nós somos chamados a termos uma vida voltada para o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.